Hoje iremos contar uma história de superação incrível. A história de um homem que nasceu com 3 pernas, mas mesmo assim conseguiu superar os problemas que a vida colocou. Hoje, galera, iremos contar para vocês a história de Frank Lentini, o homem de 3 pernas. Como foi sua vida, suas dificuldades, o que ele fez para superar tudo isso. E vocês devem saber que é muito comum o ser humano reclamar de coisas sem motivos. Muitos, mesmo tendo uma saúde impecável, reclamam de barriga cheia. Isso porque no mundo inteiro, muitas pessoas acabam nascendo diferentes, com certas anormalidades. Mas mesmo com essas condições, se demonstram pessoas incríveis, fortes e capazes de dar a volta por cima, chegando assim nos seus objetivos. E é exatamente isso, galera, que iremos contar aqui no vídeo de hoje. Uma história de superação. Uma pessoa que ao invés de reclamar do seu problema, acabou usando ele como seu baú de ouro. Agora então vamos conhecer a história do homem de 3 pernas. O homem de 3 pernas. Francesco Lentini, mais conhecido como Frank Lentini. Frank nasceu no dia 18 de maio de 1889. Ele nasceu na Sicília, na Itália, mas acabou sendo naturalizado americano. Pois ele ficou muito famoso pelos seus shows de horrores lá nos Estados Unidos. E Frank Lentini nasceu com 3 pernas, 2 órgãos genitais e um pé no joelho da sua terceira perna. 3 pernas, 2 bilau e 4 pés. E a sua perna extra, a terceira perna, se desenvolveu ao lado do quadril direito. E tudo isso teria acontecido, galera, por causa de um segundo embrião, que começou a se desenvolver no útero da sua mãe. Mas no final, esse segundo embrião não conseguiu se separar do seu gêmeo, e assim um gêmeo passou a dominar o outro, tendo assim partes a mais no corpo do que seria do seu irmão. E tudo isso aconteceu antes dele nascer. Aos 4 meses de idade, Lentini foi levado a um especialista, pois eles queriam ver a possibilidade dele amputar a terceira perna, aquela perna a mais que ele tinha. Mas ao analisar o caso, o médico viu que com a cirurgia ele tinha fortes ameaças de ficar paralisado, ou até mesmo não sobreviver ao procedimento. Ou seja, Frank não podia fazer nada, ele tinha que se aceitar assim. E vocês já devem imaginar que ao longo de sua vida, Frank sofreu muito bullying, recebendo apelidos cruéis como monstrinho, ou até mesmo algo mais pesado como a aberração. Ainda quando criança, um menino sofreu muito, tanto é que sua família o enviou para morar com a sua tia, com o intuito de evitar aquelas coisas ruins para a criança. Então com sua tia, Frank viveu até os 9 anos de idade, um pouco mais isolado. E quando completou 9 anos, ele fez uma viagem com seu pai para os Estados Unidos. Então, galera, lá em 1898, ele saiu da Europa e fez uma longa viagem para os Estados Unidos. E pensa, galera, não deve ter sido nada confortável para ele. Mas mesmo assim, ele embarcou nessa viagem. Uma viagem que poderia mudar a sua vida. E ao chegar em Boston, nos Estados Unidos, seu pai acabou encontrando um homem chamado Giuseppe Magnano, que era um showman profissional. Giuseppe já trabalhava nos Estados Unidos há 3 anos, como showman. E ao ver Lentini, na hora ele teve uma grande ideia. Pois ele viu um grande potencial em Frank, porque aquele garoto era uma pessoa única, e isso poderia atrair um público grande. Então na hora, Giuseppe pensou em colocar Frank para trabalhar em seus shows. E em apenas 1 ano de trabalho, o garoto que já tinha um pouco mais de 10 anos, e de monstrinho acabou virando um dos principais artistas mundiais do mundo do circo Ringling Brothers. E nesse circo, galera, ele apresentava alguns shows como chutar uma bola de futebol com sua terceira perna, pular corda, patinar e até mesmo andava de bicicleta. Venham, venham conhecer o único jogador de futebol de 3 pernas! Aí todo mundo, meu Deus, não acredito nisso. Ou também era anunciado como a maior maravilha médica de todos os tempos. E com o tempo, galera, ele ficou tão famoso que todo mundo já conhecia ele como o Grande Lentini. Em uma entrevista perguntaram para ele como era comprar os seus sapatos, já que ele tinha 3 pernas, mas 4 pés. Ele respondeu que comprava 2 pares de sapato e como ele tinha 3 pernas com 3 pés, tirando aquele que ficava no joelho, né? O quarto sapato que sobrava, ele dava para um amigo. Pô, mas ele só dava um sapato para o seu amigo? Ah, era um amigo do circo, né? Era um amigo que só tinha uma perna só. Aí ficava tudo certo. É bom que dividiam as compras. E ele também dizia que era o único homem do mundo que não precisava de uma cadeira, pois ele usava sua terceira perna como uma espécie de banquinho. Tipo um apoio, né? Sim. E durante esse tempo que ele ficou viajando pelos Estados Unidos, Lentini
aprendeu a falar inglês. E não era só conhecido por ter 3 pernas, ele era conhecido também por ser um homem bem fino, com postura, estilo, inteligência. Ele também era considerado como um homem muito engraçado e todos admiravam o jeito que Lentini encarava o seu problema, que para ele nem era um problema. E com isso então, com todos os atributos, ele acabou acumulando muitos fãs, fama e dinheiro. Lentini acabou se casando em 1907. Ele casou com uma mulher chamada Teresa Murray e com ela ele teve 4 filhos. Porém, eles acabaram se divorciando em 1935 e depois Lentini passou o resto da sua vida com a outra mulher, Ellen Schupp. Durante sua vida, além de fazer os seus shows, suas apresentações, Lentini também deu várias entrevistas. E como já falamos, na maioria das entrevistas ele não usava banco, cadeira ou poltrona. Ele simplesmente usava a sua própria perna. E sempre com um bom humor, ele respondia as perguntas, mesmo algumas perguntas sendo um pouco íntimas. Independente de como era a pergunta, poderia ser uma pergunta triste, uma pergunta engraçada, ele sempre respondia de forma espontânea. E essa transparência com o público, essa forma de comunicação, foi o que fez muita gente ficar ainda mais fã de Lentini. Infelizmente, Frank acabou falecendo em 1966. E ele faleceu aos 77 anos de idade, galera, por conta de um problema no pulmão. Em 2016, 50 anos após o seu falecimento, a cidade chamada de Rossolini, que é a cidade natal de Lentini, realizou em homenagem a ele um festival que durou 2 dias. O evento convidou todos os descendentes de Lentini para uma grande festa para todos festejarem em homenagem ao grande Frank Lentini. Em 2017 foi lançado um filme chamado The Greatest Showman. Um filme que apresentava um elenco de personagens diferentes baseados em artistas que existiram de verdade. E é claro que Frank Lentini estava nele, representado pelo ator Jonathan Red David. E galera, essa história, o sucesso de Lentini e tudo mais, serve para nos mostrar que qualquer pessoa pode voar e alcançar os seus sonhos, independente de qualquer obstáculo. Pois a vida de Frank deve ter sido muito difícil, mas mesmo com todas as dificuldades, acabou se aceitando e usando tudo o que tinha para o seu próprio crescimento. Ele ficou famoso, rico, conhecido por todos por ser um homem inteligente, bem-humorado, uma pessoa feliz que se olhava no espelho e se aceitava normalmente. Podemos olhar para a história desse artista e tirar uma grande lição de moral. Não importa quem você é ou o que você tem, pois você pode ser e ter o que você quiser. É só correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, com toda a sua força de vontade. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, então, galera, deixa o seu joinha aqui embaixo, não se esqueça de sair sem deixar ele. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É de graça, clica aí.